Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daniele. Hoje daremos início à nossa disciplina de saúde mental aí. Vou me apresentar um pouquinho para vocês, alguns não me conhecem, né? Sou professora do CIES há alguns semestres aí, desde que o CIES iniciou, né? Dentre as disciplinas que eu ministro dentro do CIES, né, saúde da mulher e da criança, introdução à farmacologia, né, farmacologia 2, psicologia aí, e também outras disciplinas como biossegurança, microbiologia. Então, vocês vão me ver aí muitas vezes aí no CIES, tá? Sou enfermeira, tá? Sou enfermeira formada pela Universidade de Brasília. Finalizei aí a minha graduação em 2016. Em 2017, eu passei no processo seletivo do mestrado da UNB também, e lá eu iniciei, né, dei continuidade aos estudos aí relacionados à saúde da mulher e da criança, né, principalmente com foco na saúde da criança, mais precisamente ali dentro de UTIs neonatais. Então, desenvolvi um equipamento, dentro do meu projeto de pesquisa, eu desenvolvi um equipamento dentro da UTI neonatal, e no ano seguinte eu participei de um congresso e o meu prêmio ele foi, o meu projeto aí, ele foi premiado em segundo lugar nesse congresso. Também tive outros prêmios aí durante, né, a atividade acadêmica. Em 2019 finalizei o meu mestrado aí, e quando eu havia finalizado o mestrado já havia passado no processo seletivo do doutorado também da UNB e continuo estudando aí, sou estudante igual vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho do plano de ensino, tá? Explicar como é que vai funcionar, né? Como é que vai ser dividida essas notas, quando tem atividades para entregar, fiquem bem atentos porque a gente vai seguir o cronograma à risca aí para não ter problema para ninguém e depois para o aluno falar, a professora alterou e não avisou. Então a gente sempre vai seguir ali o nosso cronograma, tá bom? Hoje a gente inicia os estudos em saúde mental, vocês vão perceber que vocês, dentro do ambiente hospitalar, vocês também vão receber pacientes que vão apresentar distúrbios mentais ali, tá? Distúrbios ali em relação a transtornos de personalidades, né? A diversos tipos de transtornos. Vocês vão verificar isso não numa área específica do hospital, mas, por exemplo, quem for atuar em maternidade, dentro aí do centro obstétrico, a gente recebe esses pacientes dentro do PS, da UTI, né, de uma clínica médica a gente recebe. Então, lembrando que a gente precisa entender de saúde mental, né? Até porque a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e cuidar da saúde mental ali também no nosso paciente. Às vezes, quando a gente fala de saúde mental, não é retratar somente um paciente que ele apresente ali distúrbios, tá, relacionados a transtornos, né, algum processo dentro mesmo da psiquiatria, da psicologia. Mas eu posso ter um paciente que ele está com a saúde mental dele ou dela, né, prejudicado por conta do tempo de internação, ou essa saúde mental também vem ali estar relacionada com não só o processo de internação, mas às vezes algum problema que esse paciente deixou em casa e ele fica preocupado ali que o tempo de internação vai fazer com que ele, né, fique mais afastado da família. Às vezes ele é o próprio e único provedor dessa família e ele fica preocupado porque tem as contas para pagar, não tem ninguém para comprar os alimentos para casa. Enfim, então, querendo ou não, tem um problema aí na saúde mental desse meu paciente. Não só do meu paciente, mas também dos profissionais. Então, vocês vão perceber que a gente tem profissionais também que desencadeiam, né, processos aí, doenças, né, distúrbios mentais, tem deles até mesmo o excesso de trabalho, a carga horária de trabalho, faz com que esse profissional, ele adquire aí, né, prejudique a saúde mental. Então, por exemplo, se eu trabalho em jornada excessiva, a carga horária excessiva, né? Se o meu trabalho, eu tenho muitos pacientes para um só, então a gente tem a sobrecarga de trabalho. Posso dizer que a síndrome burnout ali que a gente tem, né, dentro da área da enfermagem, ela pode caracterizar aí, né, pode comprometer a saúde mental do meu profissional? Sim, porque querendo ou não, aquilo ali vai impactar de forma negativa, tá bom? Além disso, eu gosto de sempre falar para vocês, assim, a gente fica doido para finalizar o curso, para começar a trabalhar, né? Cuidem da saúde mental de vocês durante o curso e após o curso. Que às vezes, eu gosto de brincar assim, a saúde mental de vocês fica perturbada quando começa a aparecer ali várias propostas de emprego e aí vocês começam a se sobrecarregar ali
querer nos períodos de folga, arrumar plantões, e isso acaba prejudicando vocês mentalmente, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco da história da psicologia em si, a gente vai retratar alguns processos históricos, né? E também verificar aí o nosso plano de ensino, que é tão importante também, a gente não pode deixar de falar sobre ele, tá bom? Então, iniciando aí em relação ao nosso plano de ensino, a gente tem aqui, né, a nossa carga horária são 60 horas, tá? E o limite de falta, 15 faltas. Cuidado em relação a esse quantitativo de faltas, porque tem aluno que não tem um controle e depois fica lá no final pedindo para o professor organizar essas faltas aí dele, né? Então, qual que vai ser o nosso objetivo geral aqui do nosso plano de ensino? Vai ser identificar as necessidades do paciente em crise, tá? No sentido de estabelecer a assistência de enfermagem, então isso aqui é importante porque a gente vai tentar o quê? Estabelecer a assistência de enfermagem em saúde mental, tá? Através do seu conhecimento teórico, isso aqui é uma palavra-chave porque sem o conhecimento teórico não tem como eu diagnosticar, nem até mesmo saber como que eu vou proceder, qual assistência que eu vou prestar a esse tipo de paciente. Pretende-se que o aluno torne-se capaz, né, de identificar e exercer competência para o desenvolvimento de terapias somáticas e psicossociais, assim como estabelecimento da relação interpessoal, tá, com o doente mental e nas diferentes manifestações do comportamento. A gente tem aí, né, o nosso tão importante, né, a nossa avaliação. Então, nós teremos uma prova teórica valendo 10 pontos, tá? A gente vai ter uma segunda avaliação teórica e a gente tem portfólios, tá? Nós temos 4 atividades no decorrer da nossa disciplina aí, tá? Que são atividades que elas deverão compor o portfólio e serem entregues para o professor. Então, como que vai funcionar esse portfólio? São 4 atividades que vocês vão desenvolver no decorrer aí, né, da nossa disciplina. Inclusive, para hoje, para a nossa primeira aula, já tem uma atividade que vocês vão desenvolver. Tá? No final eu vou explicar como é que vai funcionar isso. Então, vocês, além da nota da primeira avaliação, da segunda avaliação, vocês terão a nota aí do portfólio. Professora, mas o portfólio, como é que eu tenho que fazer? Vocês vão colocar numa pasta esse portfólio e vão me escanear também para enviar para mim, para que eu possa corrigir esse trabalho de vocês, tá? Então, por exemplo, eu fiz no Word, né? Fiz o meu trabalhinho ali no Word. Ok, salva e manda pro professor. Ah, professora, mas eu posso fazer em caderno? Posso escrever? Pode, fica livre, desde que a letra legível eu consiga ler o que você expôs ali no seu trabalho, tá? E aí você printa, tira foto, escaneia, a gente tem aplicativos hoje em dia para isso e manda para o meu e-mail para eu poder fazer essa correção e fazer essa contabilidade do material, tá bom? Então, esse portfólio vocês vão ter tanto com vocês, o documento com vocês, e vão mandar o documento também para mim, tá? Então, é um registro do aluno e do professor. Cuidado em relação ao prazo de entrega dessas atividades do portfólio, tá bom? Vai ter aí momentos que vocês vão precisar entregar essas atividades, então cuidado com essas atividades aí do portfólio, tá? Então, eu não estimei a data dentro do nosso cronograma, mas vocês vai funcionar da seguinte maneira. Hoje a professora passou uma atividade. Então, se hoje ela passou a atividade, eu vou ter o quê? A próxima aula para entregar. Ou o prazo máximo para entrega vai ser um dia depois, 24 horas para entregar aquele exercício. Então, se eu passei o exercício hoje, amanhã vocês deverão mandar esse exercício para o meu e-mail, tá bom? Vou colocar o meu e-mail aqui, para poder vocês encaminharem as atividades. Se precisarem também, em relação, eu preciso conversar com a professora, eu vou passar aqui o meu e-mail, tá bom? Para tirar alguma dúvida, vocês mandem para mim. Então, aqui é o meu e-mail, Dani Fernandes, unb@gmail.com. Vocês podem estar encaminhando os trabalhos de vocês para esse meu e-mail. Se precisar falar comigo no WhatsApp, esse aqui é o meu número. Cuidado para não mandar mensagem fora do horário, então recebo o horário que eu vou responder essas mensagens aí, de 8 às 18, passado disso eu não
não vou atender nenhum aluno, tá? Nem no final de semana, nem no feriado, pelo amor de Jesus Cristo, não mandem mensagem fora do horário. Meu WhatsApp e o meu e-mail aí para poder vocês encaminharem as atividades. Anotem, né? E aí cuidado em relação na hora de mandar as mensagens. Se atentem ao cronograma também para não ficar mandando mensagem aí desnecessária. O que é mensagem desnecessária? Tá lá constando a informação, tá na videoaula constando a informação e o aluno tá mandando mensagem perguntando coisas que já foram ditas, tá bom? Então tenham esse cuidado. Em relação, né, só voltando aqui, como que vai ser dividida essa avaliação? A gente tem avaliação 1 e 2, vai somar os três tipos de avaliação, né? Então avaliação 1, 2 e o portfólio, dividir por 3 e aí vocês têm a média final, lembrando que a nossa média aí são 6 pontos. Então vamos lá, para a apresentação da nossa disciplina, né? Hoje a gente está tratando aqui sobre o objetivo e o plano de ensino, né, a carga horária, as faltas e avaliações, e vocês já têm uma atividade para entregar. Essa atividade vocês vão falar sobre o quê? A visão do estudante perante a saúde mental do paciente e do profissional de saúde. Eu coloquei aqui um vídeo de 5 a 10 minutos ou uma resenha. Então, vai ficar a critério do aluno. Essa primeira atividade, a partir do momento que a gente inicia aí a nossa aula de saúde mental, vocês têm 24 horas para me entregar essa atividade, tá bom? Lembrem-se disso, eu preciso dessa atividade para poder fazer a correção e fazer a contabilização no final, tá? Até porque a gente precisa verificar aí, através dessas aulas EAD, se realmente o aluno ele tá, né, se atentando ao vídeo, fazendo os exercícios. Então, vocês têm 24 horas. Então, eu mandei a atividade hoje. Amanhã, ela deve estar lá no meu e-mail, até as 23h59, tá bom? Em relação a esse vídeo, de 5 a 10 minutos ou a resenha, vocês podem escolher. Ou vocês fazem um vídeo com a duração aí de 5 a 10 minutos, ou vocês escrevem aí uma resenha. O que eu quero que conste nisso aí? Vocês vão explicar para mim qual que é a visão de vocês sobre a saúde mental aí do paciente e do profissional. O que vocês entendem por saúde mental? O que é isso? O que isso significa, tá bom? Então, vocês vão passar para mim aí essa visão de vocês sobre o que vocês entendem em relação à saúde mental do profissional e do paciente. Acaba que no início aqui do plano de ensino eu até falei algumas coisas que vai ajudar vocês aí a desenvolverem um vídeo ou até mesmo a resenha, beleza? Então vamos dar seguimento aqui ao nosso plano de ensino. Na unidade 2 aqui, né, na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre anatomia e fisiologia do sistema nervoso. Não tem como eu falar sobre saúde mental e não retratar as substâncias químicas da fisiologia. Então a gente vai fazer aqui uma revisão, porque eu creio que vocês já viram isso aqui lá na anatomia, né, e fisiologia. E a gente também vai falar sobre as influências das substâncias químicas aí na fisiologia cerebral. Na terceira unidade a gente dá continuidade para o conteúdo acima, né? Na quarta aula a gente vai falar sobre as características do ser humano dentro da visão holística. Então, o que é essas características aí do ser humano dentro da visão holística? Eu, profissional da enfermagem, vocês, futuros profissionais da enfermagem, vocês deverão analisar esse paciente o quê? De forma holística. Por que isso, professor? Antigamente, nós tínhamos o que a gente chama de reducionismo. O que é esse reducionismo? Os médicos, antigamente, eles só enxergavam o quê? O biológico, né? Só o fisiológico. Então, por exemplo, se uma pessoa tinha uma dor de dente, né? Ia lá o médico, né? O odontologista ia verificar aí só a dor de dente. Se a pessoa chegava lá com uma dor de cabeça, ele não queria saber o que está ali, o que se passa na vida da pessoa, com o que ela trabalha, se ela teve estresse no dia, o que aconteceu, não. Ele ia tratar a dor de cabeça e ia passar o medicamento para a dor de cabeça, tá? Então, percebeu-se dentro da enfermagem, né? A gente tem aí os passos da Florence, e a gente também tem aí a Ana Nery. Então, vocês viram lá naquele histórico da enfermagem que elas verificaram o ambiente como fator principal para tratar ali os pacientes, né, para tratar ali aqueles soldados na Guerra da Crimeia. Então, vocês vão perceber que não é só trabalhar ali a dor localizada, a dor local ali do meu paciente, mas é trabalhar ele como um todo. E o que é ter essa visão holística?
é ver o paciente como um todo, tá? Então, eu sempre falo isso, tá parecendo tá até repetitivo, mas é importante. Às vezes, os padrões, né, de sinais vitais do meu paciente, eles estão alterados, não é por conta da doença ali de base que ele tem, não é por conta do câncer em si, mas é por conta, por exemplo, um pai de família, que só ele que provém ali, é o provedor, e aí, como ele está internado, não tem ninguém para resolver, né, para pagar as contas, para prover o alimento para a família dele. Então, é verificar o paciente, né, de forma holística. Hoje a gente tem as equipes multiprofissionais, então vocês percebam aí que os nossos pacientes, eles não são vistos somente por médicos, eles são vistos por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, eles são vistos por fisioterapeutas, né? Se precisar de um psicólogo, o psicólogo vai lá atender aquele paciente, tá? Se precisar da nutricionista, a nutricionista vai lá fazer um equilíbrio da dieta daquele paciente, ou acrescentar, ou retirar algum componente ali. Então percebam que isso é ver o paciente de forma holística, tá? Às vezes também o meu paciente da saúde mental, se a gente não conseguir ver esse paciente de forma holística, a gente não consegue tratar aí, não consegue trabalhar, né, a doença daquele paciente, tá? Às vezes os sinais vitais estão alterados, mas é por conta ali de um transtorno que aquele paciente ele tenha, tá bom? Então, cuidado com isso, essa visão holística a gente vê o paciente como um todo, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso plano de ensino. A gente também vai ver aqui sobre a evolução, né, histórica da assistência da saúde mental e da psiquiatria. Então, vocês vão perceber que hoje a gente chegou num patamar extremamente importante. Então, quando a gente fala de história da psiquiatria, história e da psicologia, vocês vão ver que a gente antigamente tinha torturas, né, tinha esses processos aí que não são benéficos, né, enfim. Mas a psicologia e a psiquiatria, elas sofreram um processo grande aí no decorrer da história, principalmente por conta de processos aí da forma com que essas pessoas eram tratadas, né? Então hoje, por exemplo, a gente chegou hoje num patamar, digamos que muito bom, porque hoje a gente tem o CAPS, a gente não tem mais a junção, a gente não tem mais aquilo de tratar o meu paciente com transtorno dentro de um local, né, amarrado, preso. É claro que a gente ainda tem o Hospital São Vicente de Paula, né, a gente ainda encontra alguns pacientes lá dessa forma, mas a visão que eu, Daniele, quero mostrar para vocês da saúde mental não é essa, é aquela de que, dos CAPS, a gente hoje tem a separação dos CAPS, a gente tem o CAPS álcool e droga, a gente tem o CAPS em Taguatinga de transtornos mentais. Então, vocês vão perceber que são pessoas ali que vão tratar, né, serem tratados ali, né, mentalmente. E, além disso, tem atividades ali que as pessoas desenvolvem, até mesmo através daquelas atividades que elas aprendem dentro do CAPS, é o que vai garantir o pão de cada dia dessas pessoas. Então, a visão que eu quero mostrar para vocês não é a pessoa apresentar um transtorno e ser considerada como uma pessoa louca aí, mas é justamente mostrar que a gente pode tratar essa pessoa, tem tratamento para isso, de forma humana aí, de forma holística, tá bom? Vamos voltar para cá, então, a gente vai ter aqui as categorias de transtornos mentais e de comportamento, né? E vamos ver também em relação aí às terminologias em saúde mental. Vocês vão ver aqui escrito videoaula, videoaula, videoaula. São as videoaulas que eu gravei para poder mandar para vocês, tá bom? Na quinta unidade a gente vai falar vai dar continuidade sobre a parte da psiquiatria e da psicologia do histórico. E a gente vai ter uma atividade, tá? Que vai ser aí relacionada aos procedimentos e cuidados de enfermagem em saúde mental, psiquiátrica e emergências psiquiátricas. Então, vocês vão fazer uma pesquisa. Lembrando para vocês que quando chegar nessa parte dessa próxima atividade, eu vou avisar para vocês, olha pessoal, lembrando que hoje a gente tem atividade assim, assim, assim. Sempre vou estar lembrando vocês em relação a essas atividades, tá bom? Então, dentro dessa atividade aqui, o que vocês vão fazer? Vão ser procedimentos e cuidados, então vocês vão fazer uma pesquisa sobre quais os procedimentos, né, e quais são os cuidados que nós aí da enfermagem, a gente trata esses pacientes que chegam com emergências psiquiátricas. Porque se por exemplo, um vizinho de vocês começar
começar a quebrar as coisas dentro de casa, né? Apresentar um comportamento diferente, começar a ser agressivo, a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Pegar aquele paciente e levar para o hospital, né? E aí vocês precisam entender como que é feito esse tratamento ali, quais são os cuidados que a gente presta para esse paciente dentro do hospital, tá bom? Quando a gente recebe ele. A gente também, vamos voltar aqui, a gente também vai falar sobre as políticas de saúde relativa à saúde mental, né? A estruturação dos diversos níveis de atenção. Então, aqui é quando entra a atenção básica, quando entra a atenção hospitalar, aqui quando a gente vai falar da presença dos CAPs, do hospital que a gente tem, o Hospital São Vicente, tá? E a gente também vai falar aí dos princípios que regem a assistência à saúde mental. Seguindo o nosso plano de ensino, a gente na 7ª aula vai dar continuidade, na 8ª aula aqui é quando a gente tem a nossa avaliação. Então eu vou avisar para vocês, ó pessoal, próxima semana se organizem e estudem que a gente vai ter a nossa primeira avaliação, tá bom? A gente tem aí na nossa 9ª unidade, vai falar sobre a epidemiologia da saúde mental. Quando a gente fala de epidemiologia, vai fazer o quê? O levantamento do número, né? O gráfico, para saber aí como que anda a estimativa, né? De pessoas aí que têm problemas em relação à saúde mental. A gente vai falar das equipes de saúde mental e das medidas de prevenção para distúrbios mentais. Avançando o nosso conteúdo, a gente, na 10ª unidade, a gente vai dar continuidade, só que a gente vai ter uma atividade 3. Quando chegar mais perto, eu vou avisar para vocês e vou explicar como é que vai funcionar essa atividade 3, tá bom? Na nossa 11ª aula, a gente vai falar sobre a classificação das doenças mentais, dos drogaditos e seus determinantes, tá? Do conhecimento de psicologia e psicopatologia do desenvolvimento, sinais e sintomas, formas de tratamento, principais transtornos mentais e os quadros agudos e crônicos, tá? A gente também vai, na aula 12 aqui, vai dar continuidade, né, ao assunto anterior, além de falar sobre psicologia aí, né, dar continuidade sobre psicologia e falar também sobre noções de psicofarmacologia. Então, é aqui que vão entrar o quê? Os medicamentos, né? Por que, professora? O medicamento, por exemplo, porque um diazepam é um medicamento extremamente forte? O que que ele causa aí dentro do metabolismo desse indivíduo? A gente vai ver isso aí também. A 13ª atividade, a 13ª aula, perdão, a gente vai falar sobre noções sobre as diversas modalidades de recreação, ludoterapia, musicoterapia, atividades físicas e artísticas, horticultura, jardinagem, e vocês vão ter que fazer aí, fazer a gravação aí de um vídeo de 5 a 10 minutos. Então, na nossa 13ª aula, ao invés de ter aula, vai ser atividade aí em relação, né, ao vídeo, tá? E aí a gente vai fazer um quiz de perguntas para fazer a revisão para a nossa 2ª avaliação. Posteriormente, a gente vai ter o fechamento das notas aí e passado para vocês em relação à nossa prova de recuperação para quem, né, ficar de recuperação aí nesse período, tá ok? Qualquer dúvida, mandem mensagem, tá? Em relação, mais uma vez, em relação a essas atividades, eu vou avisar para vocês. A gente tem meios de comunicar, além, né, do WhatsApp, do e-mail, a outra forma de comunicação que nós teremos vai ser através do Google Classroom, da plataforma que a escola utiliza. Então, é lá que eu vou estar postando e fazendo os lembretes. Pessoal, próxima semana, a primeira avaliação. Pessoal, atividade 1, vou mandar lá para que vocês vão sempre serem alertados. Ó, professora lançando atividade 1, data de entrega tal, beleza? Então, a nossa forma de comunicação, a principal via de comunicação vai ser através da plataforma para poder vocês terem um material de fácil acesso. Então, quando receberem o convite, aceitem, porque a nossa comunicação principal aí, primordial, vai ser através da plataforma, tá? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês em relação ao plano de ensino, tá? Quaisquer dúvidas, perguntem, tá? Qualquer coisa, podem perguntar através da própria plataforma também. Estou aqui para a gente distribuir, né, e para a gente compartilhar o conhecimento. E sejam bem-vindos à saúde mental. E aí até a próxima aula, quando a gente dá início aí ao nosso primeiro
a nossa primeira aula aí dentro do conteúdo de saúde mental. Até mais, até a próxima aula.